é uma das profecias mais poderosas das Escrituras. Essa profecia fala da missão do Messias. Séculos depois dessa mensagem, Jesus entra numa sinagoga lá em Nazaré e pega justamente o rolo do profeta Isaías e lê exatamente parte dessa profecia. Ele lê parte dessa profecia e diz: hoje se cumpriu esta profecia. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar boas novas, notícias boas. O Evangelho é uma notícia boa. O Evangelho é uma nova notícia de alegria, de salvação. Ele foi ungido para trazer a mensagem. Existem pregadores que são os pregadores do caos, que traz uma mensagem somente de caos, de amedrontar, mas a mensagem de Jesus, olha como Jesus foi cuidadoso. Ele não leu até onde eu li aqui não, tá? O dia da vingança, ele não leu. Se você for lá, ele só leu até aquela parte. Por quê? Porque Jesus é preciso nas suas palavras, ele sabe. Ele é dono das Escrituras, ele é autor das Escrituras, ele é a própria Escritura. Então, ele disse: hoje se cumpriu. Então, se ele falasse, se ele lesse parte a mais um pouquinho da profecia, o dia da vingança, ele não poderia dizer hoje se cumpriu, porque há uma distância no versículo 2. Você sabe que a Bíblia não tem capítulo nem versículo, é livro escrito direto, mas com o tempo, alguém nos ajudou para trazer mais compreensão. Então dividiram ela, botaram capítulos e versículos, mas era uma escrita direta. Jesus parou nesse ponto. Ele não avançou mais porque há uma distância muito grande no versículo 2. O versículo 2 diz: a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ele só leu até aqui, ele não avançou na leitura quando ele entrou na sinagoga, na sua cidade de Nazaré, para ler o livro de Isaías. Ele foi preciso na parte da profecia que passaria a se cumprir naquele dia sobre ele. Ele é o ungido de Deus que veio trazer as boas novas, que veio abrir os olhos dos cegos, que veio libertar os oprimidos. Seria essa dispensação da graça de Deus, do Filho amado de Deus, do Cordeiro que tira o pecado do mundo. O ano aceitável do Senhor. Essa palavra que fala desse ano aceitável do Senhor, ela aponta também para o ano do jubileu. Que nesse ano que era aceitável ao Senhor, algumas coisas aconteciam. Escravos eram livres, heranças eram devolvidas às pessoas, dívidas eram canceladas, eram perdoadas. Jesus associa esse ano do jubileu que acontecia lá a cada 50 anos a um jubileu profético que aconteceria quando ele se manifestasse e anunciasse o ano aceitável do Senhor, a pregação das boas novas. A unção estava sobre ele nesse tempo, para que as pessoas fossem livres, libertas, as pessoas fossem alcançadas, as pessoas que abrissem os seus corações, os contritos de coração, os tristes, os machucados em sua alma, os perdidos, os pecadores, quando ouvisse a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo os convenceriam e eles receberiam a herança do Pai, a graça salvadora, o perdão dos seus pecados, o cancelamento das suas dívidas no mundo espiritual. Paulo vai dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas agora anda segundo o Espírito, que nasceram de novo. Jesus é esse que veio trazer essa mensagem de esperança, de libertação, de transformação, de cura. Amém, meus irmãos?
A religião transformou muito a nossa mente. Nós ainda estamos sendo descontaminados da religiosidade, né? De vez em quando eu converso um pouco com o Marcos me conta algumas coisas da igreja que ele era. Meu Deus, não sabia que lá era assim também. E é tanta coisa, irmãos, que nos molda a sermos uns cristãos que vivemos muito mais na lei do que na graça de Deus. Que a gente fala até algumas coisas, mas na nossa vida a gente demonstra outra. Parece que é muito mais pela a nossa obra do que o que ele fez. A gente precisa entender mais o Evangelho de Jesus Cristo. E eu não estou dizendo com isso barateando a graça de Deus, porque sei que existe uma linha por aí de uma graça que é mais desgraça do que graça. Eu não estou falando disso, eu estou falando de entendimento no Espírito. O fato é, Jesus Cristo veio trazer uma boa nova. Não existe nenhuma mensagem maior que essa, de que o pecador pode ser livre por causa da redenção, porque ele pagou o preço, ele foi ungido para isso. Ele é a oferta de Deus para libertar as cadeias, para libertar a gente das cadeias espirituais. Irmãos, o inimigo tem uma fúria muito grande contra nós. Mas você precisa entender que o seu inimigo não tem poder algum sobre sua vida, a não ser que você dê a ele autoridade e legalidade. Não dê poder a Satanás. Foque no seu Senhor, no que você recebeu de Deus. Ele foi ungido para libertar os oprimidos. E se a igreja entender isso, você usufrui do reino de Deus. Você entra, usufrui, mas também você implanta o reino. Porque o que ele fez através do Espírito Santo é o mesmo que ele quer que você faça. Quantos estão entendendo? Ele me ungiu, está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele diz, está escrito, meus irmãos. Toda missão genuína nasce da presença do Espírito Santo. Quantos receberam uma promessa de Deus, de que Deus tem uma obra na sua vida, de que Deus vai te usar? Levante a mão assim. Essa é a missão que você tem, o seu chamado. Mas o seu chamado, antes do seu chamado, vem a unção, vem a presença do Espírito Santo. Então toda missão genuína nasce da presença do Espírito Santo. Antes da obra, meu irmão, vem a unção. Antes dos discípulos saírem, eles foram cheios do Espírito Santo. Antes deles serem enviados como apóstolos, eles se assentaram como discípulos. Antes deles expulsarem demônios, eles viram Jesus expulsar demônios. Só depois do Pentecoste, do Espírito Santo descer sobre eles para habitar neles e revestir eles de poder, foi que você viu uma proporção maior da manifestação, sim ou não? Ele já viu expulsado demônios antes? Sim. Aconteceu algumas coisas, sim. Mas só depois da unção que isso deu continuidade. Eles foram transformados de dentro para fora. Eu costumo dizer que o Espírito Santo ele opera em duas dimensões na nossa vida que chamamos de duas unções. A unção de dentro e a unção de fora. A unção interna e a unção externa. A unção interna, a habitação, onde ele convenceu a gente, ele entrou dentro de nós. Ele nos santifica, ele nos regenera, ele nos separa. Ele trabalha dentro de nós, ele molda o nosso caráter e nós produzimos o fruto dele. E essa é a mais importante, começa com isso. Antes de Jesus exercer o seu ministério, ele foi gerado pelo Espírito no ventre de uma mulher. Antes de Jesus pregar o Evangelho, ele foi ungido
na hora que ele foi para o Rio Jordão ser batizado por João Batista, ele passou por um preparo antes. Só depois que o Espírito Santo veio sobre ele, ele passou a pregar e operar milagres. Eu sei que todos querem ministrar, querem pregar, querem ser usados por Deus. Isso é bom. Eu estava conversando com o jovem Diogo. Pastor, posso procurar doente, alguém? Eu digo, vai, meu filho, vai. Vai pregar o evangelho, vai fazer a obra de Deus. Mas ele está buscando a Deus, está em oração, está se ungindo, está se consagrando, está se dedicando. Eu lembro um dia que eu vim orar com ele aqui, e o Hanan, e eu mandava abrir um texto da Bíblia e ele ficava perdido. Sabia onde estava nem os textos da Bíblia. Só que esses dias eu fui pregar na vigília e pedi a Bíblia dele emprestada para ler. A Bíblia dele está toda grifada. Sabe por quê? Porque eu disse para ele, vai ler a Bíblia, rapaz, você precisa ler a Bíblia se você quiser ser pregador, ser profeta, ser usado por Deus. E ele começou a ler Bíblia. E é isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele disse. Que ele me ungiu para libertar, para curar, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Escute. Jesus foi ungido para isso. Só que Jesus cumpriu o ministério dele. Jesus não vai fazer mais nada, ele já fez. Agora é você que vai fazer. Você sabe que a palavra cristão é pequenos cristos? Você sabe que Jesus disse, vocês vão fazer obras maiores do que a que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Ele era um aqui na terra fisicamente. Ele precisava entrar num barco, atravessar para o outro lado. Ele precisava montar num jumento. Ele estava limitado aqui como homem. Mas, hoje, ele é onipotente, onipresente, ele está em todos os lugares, está lá. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ele age na terra hoje, através do corpo dele. Quem é o corpo dele? A igreja. Se a igreja entender a missão de Jesus, o que ele fez por nós, e o que ele delegou a nós para a gente fazer, saibam, vocês foram ungidos pelo Espírito Santo. Você só precisa descobrir a autoridade que está aí dentro, os segredos que está aí dentro, o tesouro que está aí dentro. Por que que você acha que o Espírito Santo habita em você? Para que ele habita em você? Por que ele te unge? Por que ele reveste com poder? Por que ele dá dons? Para a missão. Para a missão. Essa igreja não vai se mover somente falando da palavra, ou sobre Deus, ou sobre a palavra de Deus. Essa igreja vai se mover vivendo a palavra, comendo a palavra, falando dessa palavra, mas executando essa palavra, demonstrando esse evangelho poderoso. Então, meus irmãos, curar os enfermos, libertar vidas, isso é a vida comum da igreja. Era para ser. Isso é para ser. Curas, milagres, libertação. Pessoas entraram. A pastora Marlene disse que vai ter libertação. Eu acredito. Isso é para acontecer. As pessoas é para entrar oprimidas e é para os demônios saírem e as pessoas serem livres, serem libertas. As pessoas é para entrar na igreja doentes e saírem curadas. A gente precisa entender esse mistério dessa palavra tão pequena chamada fé. Quando nós entendermos e vivermos a fé, aí, meu irmão, tudo acontece. Jesus Cristo, meus irmãos, tudo que ele fez como homem, ele fez como um homem cheio do Espírito Santo. Ele obedeceu ao Pai, foi ungido pelo Espírito Santo, foi enviado pelo Pai, e ele disse assim: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Como o Pai enviou ele? O Pai enviou ele debaixo de legalidade.
Ele entrou de forma legal na terra. A gente precisa ter legalidade. A gente tem que ser obediente, servos. Amém? Como o Pai enviou ele? O Pai enviou ele de forma sobrenatural. Sabe como Jesus está te enviando? De forma sobrenatural. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. O Pai deu a ele autoridade. O Pai deu a ele poder. Ele deu para nós autoridade, poder. É-me dado todo o poder nos céus e na terra, disse ele. Ele disse que as obras que eu faço, vocês também podem fazer. E farão obras maiores do que a que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Aquilo que eu disse, a multiplicação da igreja. Tem vários cristãos no mundo inteiro. Aonde esses cristãos estão, Jesus está também. Se cada cristão entender que ele foi ungido por Deus, que ele recebeu o Espírito Santo, que ele recebeu a autoridade e que ele é um enviado de Jesus, ele vai operar curas, milagres, ele vai ministrar a palavra, pessoas serão libertas, pessoas serão salvas, pessoas oprimidas serão livres. Esse é o Evangelho de Jesus. Deixa eu lhe falar uma coisa sobre cura divina, para que você possa entender. Só é curado quem está doente. Mas de onde veio a doença? Por que existe a doença? Qual a origem da doença? A doença é derivado, como consequência, do pecado e da queda de Adão, do homem. Assim como toda a espécie de males foi por causa da queda do homem. Diga comigo, Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Então tudo que é coisa ruim, tudo que é bactéria, tudo que é maléfico, tudo que é mal, tudo que destrói, não vem da essência de Deus. É consequência do pecado do homem. Mas quando Jesus desceu nessa terra, ele veio com o objetivo, meus irmãos, não só de salvar a tua alma, mas de redimir você em todos os aspectos, no corpo, na alma e no espírito. Amém? Então a obra da redenção, ela é completa. A morte na cruz, ele levou as maldições, ele levou as enfermidades, ele levou as doenças. Se você acreditar nisso que eu estou dizendo, cura divina acontece assim, ó. Imagina que você tem, diga amém, 2 milhões de reais na conta bancária. Eita, o povo deu um amém alto agora, hein? Rapaz. Você sabe que é seu, você tem, já tem, é direito seu. Só que, detalhe, você não tem a senha, você na verdade você está lá, mas você não sabe. Corrigir o que eu falei. Você tem 2 milhões, está lá na sua conta, Gibbs, está tudo certo. Mas você não tem consciência, você não sabe, você não foi informado, você não sabe que existe esse dinheiro. Mas você descobriu agora que está lá. Ligaram para você, confirmou seu CPF, confirmou seu endereço, seu nome. É você mesmo? Vem aqui fazer seu cartão, criar sua senha e o dinheiro é seu. O que você faria? Você deixava lá para o governo, Gibbs? Você vai comprar seu carro novo. Então escute. Só que Jesus lhe deu muito mais que isso. Mas foi te ensinado somente uma parte da herança. Quem é salvo aqui, levante a mão. Todo mundo. Tem alguém aí que não está salvo? A gente vai fazer o apelo agora. Por que você é salvo? Estou perguntando, pode falar. Você creu? Você já foi no céu? Você viu Jesus? Não, mas por que você tem certeza que você é salvo? Como começou esse negócio? Você recebeu uma mensagem. Alguém lhe pregou o evangelho da salvação. Veio fé no seu coração e você creu. Se arrependeu e tomou posse da salvação. Quem que arranca isso de dentro de você? Quem que tira essa certeza de dentro do seu coração de que você é salvo em Cristo Jesus? Você tem essa certeza. Você é testificado pelo Espírito de Deus em você que você é salvo. Então, foi nos pregado que Jesus morreu para nos salvar. E você creu e recebeu isso.
Mas se quando você recebeu essa mensagem, fosse te ensinado que no pacote também Ele te deu o direito de cura divina. Também Ele te deu o direito de acessar as coisas de Deus. Isaías 53, coloca para mim Isaías 53, por favor. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque Ele foi subido como um renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus, e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Transgressões é pecado, meus irmãos. E foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A redenção da cruz salva a nossa alma, mas também nos cura da enfermidade. Não é algo que Ele vai fazer, Ele já fez. Só que as coisas espirituais, ela vem do mundo espiritual e se manifesta no físico, mediante o mesmo jeito que você creu para ser salvo. Você não foi para o céu para ser salvo. Você já está aqui e tem certeza que é. Simplesmente porque você foi convencido pelo Espírito. Você precisa ser convencido pelo Espírito que Jesus levou sobre ele as enfermidades, as dores. Ele morreu tanto pelas iniquidades quanto pelas nossas doenças, pelas nossas dores. Amém? Isso se aplica emocionalmente, isso se aplica espiritualmente, isso se aplica fisicamente. Mas então, pastor Lázaro, por que então não acontece? É aí que está. Você não ouvia e não era salvo? Criticava os crentes, não gostava de pastor, não gostava de crente, não era salvo. Mas um dia veio a fé para aquilo e você tomou posse. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você tem fé para a salvação porque foi pregado para você somente que Jesus só salva. E vai te levar para o céu e pronto. Por isso que na Bíblia, toda fé que você precisa para uma situação, você tem que ouvir o que a palavra diz sobre aquilo. Então, se você quer fé para milagre, para cura, você precisa estudar e ler os textos, ler a palavra de Deus, o que a Bíblia diz sobre isso. Então, se todo mal vem por causa da queda e por causa do erro do primeiro Adão, toda a bênção vem por causa do segundo Adão. Por um Adão entrou o pecado no mundo. Por o segundo Adão, que é Jesus, veio a redenção e o perdão. Por um primeiro Adão, o primeiro homem, veio a queda. Pelo segundo Adão, que é Jesus, veio a ressurreição desse homem. Por o primeiro Adão veio a humilhação e a miséria. Pelo segundo Adão, que é Jesus, veio a honra, veio a restituição, veio a restauração. Jesus nos retira do lugar que estávamos e nos faz assentar com o Pai, meus irmãos. Tem pessoas que não compreendem isso, porque não tem fé para isso. É muito simples você entender. Você pode dizer, não, mas está escrito, mas eu não vivo isso, porque você não acessou. Vamos falar dos tradicionais, dos pentecostais, dos que creem nos dons, dos que não creem. Os que creem, o que acontece com os que creem nos dons? Começa a ser usado por Deus. Não é assim? Mas o que acontece com os que não creem nessa área? Acham que cessaram nos apóstolos. Não tem essa teologia? Né? Não vou citar nome aqui de igreja, mas vocês sabem que existe essa teologia.
E são salvos, são crentes. E vou te dizer, tem muitos deles que são muito mais crentes do que esses peteca que tem por aí. Que pula, salteia, mas vive no engano, na mentira. É verdade. Uma coisa não é outra, não separa da outra. Eu quero lhe dizer o seguinte, é que na Bíblia é o que você crê que você vai viver. Vocês estão entendendo? É quando tem fé para aquilo que a Bíblia diz e nasce fé no seu coração para aquilo, aí você vai e recebe. Muita gente estava próximo de Jesus, mas alguns, como essa mulher, tinha tanta fé, que Jesus não profetizou, não orou, não falou nada. Ela foi lá e extraiu dele. Isso é fé. Jairo disse, não precisa o senhor ir lá, fale só uma palavra. E ele vai estar curado na hora que o senhor liberar a palavra. Jesus disse, eu não achei tanta fé em Israel como esse homem. As coisas de Deus é para aqueles que creem. E Deus vai respeitar os que não creem. Quem não crê vai ficar somente naquela parte que ele crê. Se você acredita somente que cura é só pelos médicos e pela medicina, você vai viver só nos médicos, só em remédio, e está tudo certo, você é crente. Mas se você acreditar que Deus usa tanta medicina, o conhecimento humano que ele deu para os homens, fez os homens estudarem o próprio corpo humano para entender e ajuda e resolve muita coisa, mas que também está escrito, em meu nome expulsarão os demônios, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, que pessoas são ungidas para pregar a mensagem do evangelho da salvação, mas também são ungidas para libertar as pessoas oprimidas, mas também são ungidas para curar os enfermos. Então ele vai pegar aquela obra de Jesus na cruz, que foi tanto para a salvação como para a cura do corpo, e vai ministrar essa palavra, vai nascer fé no coração das pessoas, e ele vai orar, e vai ter fé, e as pessoas vão tomar posse, e vai acontecer. É assim com o batismo com o Espírito Santo. Os que creem que isso é para agora, eles olham para o texto de Atos, eles veem o que aconteceu, tudo na igreja primitiva, e dizem, eu quero isso. Qual é a diferença daquele povo de nós? Eles eram seres humanos, igual a nós, irmãos. É porque você olha para os apóstolos, você olha para os homens, e você endeusa eles. Eles eram homens comuns como você. Eram falhos. Judas, inclusive, era ladrão. Tinha problema com caráter. Estava lá. Pedro era nervoso. Era temperamental, explosivo. Tinha problema também de caráter também. Em uma certa ocasião, Paulo teve que confrontá-lo na cara dele. Porque quando ele estava com os judeus, ele se comportava de uma forma. Quando ele estava com os gentios, ele se comportava de outra. Ele rejeitava os gentios quando os judeus chegavam. E Paulo teve que pegar ele e confrontar ele. Então eram esses homens, irmãos. Elias é um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orou, e Deus cessou os céus e não choveu. Durante 3 anos e meio, meus irmãos. Esse mesmo homem é o homem que está com medo de Jezabel e fica em depressão e corre para dentro de uma caverna e quer se esconder, porque são homens. Então, quando um homem for usado por Deus, não idolatre esse homem, por causa do dom que ele tem. Então, são homens. Mas são esses homens, quando creem na palavra, não em um Deus histórico, que lê a Bíblia só como história do passado, mas quando olha para a Bíblia, e a fé dele cresce. Se ele olha lá, Paulo está pregando, e Paulo olha para um homem e sente fé naquele homem, e diz, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, e ele levanta daquela cama. Ele vê Jesus, ele lê e vê que Jesus chegou na casa da sogra, na casa de Pedro, a sogra estava lá acamada, e Jesus coloca a mão sobre ela e a febre a deixa, ela levanta e começa a servir. Você, quando lê essas coisas, você tem que ser motivado e dizer, Jesus está aqui, o Espírito Santo habita em mim, ele também me ungiu. Esses homens, essas pessoas eram pessoas como eu. Essas coisas têm que acontecer na minha vida. Eu preciso mover, eu preciso tomar posse. Eu preciso ser livre dessa doença. Eu preciso ser livre dessa enfermidade. Essa enfermidade não é sua. Ela está ilegal aí. Mas vai ficar se você não reivindicar e não tomar posse do que aconteceu na cruz. Assim como Jesus já morreu uma vez na cruz, ele não vai morrer várias vezes para a pessoa ser salva. Assim também, ele já morreu para que as pessoas fossem curadas. É só acessar.
Como as pessoas acessam a salvação, elas acessam a cura divina, é para todos. Mas então por que ficamos doentes, pastor Lázaro? A gente sabe que nós estamos ainda nessa carne, não tivemos o corpo transformado. Estamos sujeitos, sim. Estamos sujeitos. Como estamos sujeitos também a perder salvação. Se envereda no pecado, abandona Jesus, vai para o mundão para tu ver se o diabo não te serve. Então você precisa entender que você precisa tomar posse e viver a palavra. Eu lembro que um dia eu estava lendo um homem de Deus que ora sobre cura divina. E ele disse que ele pegou a palavra de Deus e fez assim. E disse: Deus, sobre a sua palavra eu estou firmado, fundamentado. Esse livro não contém relatos simplesmente de uma história. Esse livro é a palavra do Senhor. Ah, meus irmãos, Deus gosta de pessoas. Por isso que tem pessoas que vão viver coisas grandes, coisas maiores. Porque Deus gosta de pessoas ousadas. Deus gosta de pessoas que têm fé. O que move Deus é a fé. O que agrada a Deus é a fé. E cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui receberam uma medida de fé. Ah, então tá certo, pastor Lázaro, a minha fé é um pouquinho só, então para mim não dá. O outro recebeu uma medida maior. Mas todos têm a responsabilidade de crescerem de glória em glória e aumentarem a fé. Eu nunca me esqueço uma vez que eu fui pregar numa cidade chamada Iaçu, na Bahia. E um menino aleijado pulou na minha frente na hora da oração. Eu via tanta fé naquele menino que eu tinha certeza que ele era curado. Só que o pregador, eu não tinha fé para orar por aquele menino. Eu só precisava pegar aquelas moletas que você vai chutar assim, que ele já saía correndo na hora. Ele estava esperando em mim, ele tinha fé. Só que eu não tinha fé naquela época para isso. Ok, gente? Como que Deus aumenta a nossa fé? Quando ouvimos a palavra de Deus, ouvimos e ouvimos. Temos que se expor o que diz a palavra, a revelação da palavra. Então, se você quer fé para mover-se nos dons, em milagre, no sobrenatural, em cura, você precisa ler sobre isso. Leia o livro de Atos, leia os evangelhos, olha o que Jesus fazia, meus irmãos. O que mais Jesus fez no seu ministério foi curar os enfermos. O que menos os homens de Deus, os pastores, os líderes da igreja fazem é orar pelos enfermos. Então nós erramos quando não manifestamos fé. Hoje é até estranho, eles estranham pessoas que oram pelos enfermos. Eu lembro que uma vez, eu estava em outro ministério, e eu mandei fazer uma fila na igreja que eu ia ungir para orar pelos enfermos. Eu fui chamado pela liderança, não faça isso. Falei, por quê? Porque você está aparecendo na igreja tal, a igreja... Eu disse, não, pastor, eu estou fazendo o que a Bíblia diz. A Bíblia manda ungir e orar pelos enfermos. Não, mas a nossa igreja não tem essa visão tal. Aquilo me deu uma tristeza no coração. Falei, meu Deus. Ele estava preocupado, porque no vídeo que fizeram, os irmãos faziam fila mesmo. E eu com óleo ungido, ungindo os doentes, os enfermos. De quem tiver. Eu fiz um culto da unção. E disse, traga os doentes, venham os doentes. Porque está escrito, está alguém dentre vós doente, chama os presbíteros da igreja, ele ungirá com óleo. A oração da fé sarará o enfermo. E se tiver cometido algum pecado, ele é perdoado. Mas no vídeo, aquele povo passando e eu, parecia o Valdomiro Santiago, parecia esse pessoal aí. E o pessoal cismou. Mas você vê como é que é as coisas, irmão, o sistema, a religiosidade, a liturgia, e não sei o que, tanta coisinha impede, veda o fluir e o mover do poder de Deus. Aí vem alguém e chega numa rua, chega num bar, como os meninos foram lá no bar, orou pelo Senhor. Entraram lá, pegaram o violão, tocou dentro do bar e começou a ministrar louvor e orar, e Jesus curou o ouvido do menino. É assim que Jesus, do homem, é assim que Jesus faz. É assim que Jesus faz.
Aí você fica dentro da igreja, sentado, indo para o culto, voltando. Não tem coragem de orar pelos enfermos. Às vezes está doente. Às vezes aqui, ó. Deus me revela, me dá palavra de conhecimento sobre a enfermidade. O camarada está com a doença, a palavra falou com ele, o Espírito testificou no coração dele. E ele, às vezes, deixa o pastor dele envergonhado de domingo e não vem receber a oração. Incrédulo, incredulidade. Vai morrer com essa doença se você não tomar posse, não exercer fé. Ah, mas eu já fui uma vez, 2 vezes. Você pode vir 10. Você sabe como é que as pessoas são usadas em cura? A maioria delas. Você pensa que todo mundo que é usado em cura, todos que ele ora é curado? Não. E não me pergunte por quê. Mas alguns são. Então vamos focar, eu vou ser esse que vai ser curado. Amém? Às vezes você pede oração 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, não foi, aí você desiste. Ah, não vou não, estou cansado disso aí. Não, meu irmão. O próprio Jesus orou 2 vezes por uma mesma pessoa. Ele orou pelo cego e disse, o que você vê? Ele disse, eu estou vendo os homens assim como se fossem umas árvores, assim, de cabeça para baixo. Jesus orou de novo e disse, vai. E agora eu estou vendo perfeitamente. Jesus orou 2 vezes, meu irmão. Eu já vi gente ir numa cruzada, no primeiro dia, cruzada de milagre, ele não recebeu nada, no segundo. Aí no terceiro, se ele tivesse desanimado, foi. E no terceiro dia lá foi curado naquele dia. Quando há uns 20 e poucos anos atrás eu tive acesso a um livro, Curai os Enfermos e Expulsar os Demônios, de Dr. T.L. Osborne, um homem que foi muito usado por Deus. Eu mandei para o irmão Dário ontem a biografia desse homem. E ali eu tive 2 experiências com cura. Eu recebi 2 curas. Uma foi eu mesmo que orei por mim e fui curado. A outra eu li um versículo na Bíblia. Tá alguém dentre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja e ele ungirá com óleo. Porque existem formas de Deus curar. Você já viu que na Bíblia, na classificação dos dons do Espírito Santo, quando chega na parte de cura, está no plural? Não é o dom de curar, os dons de curar. Como isso se aplica? Diversidades. Deus usa algumas pessoas diferentes para curar pessoas. Como isso se aplica? Tem pessoas que no mundo espiritual, ele é como se fosse um médico especialista em uma área. Em osso, em rim, em coração. Já viu gente que só ora, sempre a coluna, Deus chamou ele, a unção, o dom dele é mais para aquilo. Pode curar outras doenças, mas vai ser uma frequência mais naquela enfermidade específica. Por isso que são dons. São formas diferentes que Deus cura. Primeiro entendimento para você ser curado, você precisa entender que você já foi. Quando? Na cruz, ele levou as maldições, ele levou a nossa ferida. Aqueles Isaías 53 ali, que olhavam para ele, era desprezado, olhavam para ele, viravam o rosto, era o mais desprezado. Ali é o momento da cruz, ele está todo arrebentado. Bofetadas no grego original são socos. Jesus tomou muito soco. O rosto dele foi todo desfigurado, quebrado, rachado. Ele foi ferido. Quem olhasse para ele estava todo dilacerado pelos chicotes e pelos socos que ele tomou. Mas foi ali que ele levou sobre nós. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Então já aconteceu, como a salvação também já aconteceu. Mas você recebe quando você crê. Aí torna-se real. Aí você toma posse e você é salvo. Assim é a cura divina. Já aconteceu. Você tem que tomar posse. Ele fez, ele levou. Então você diz, Deus, eu tenho direito, eu quero ser curado. Aí vem a forma de isso ser ativado, de tomar posse, de acontecer na sua vida. Quando se trata de dons de curar, tem várias formas. O primeiro entendimento que você tem que ter é que Jesus já curou, já levou. Você só precisa acessar. Você precisa reivindicar o que ele fez. Então essa doença não é para estar no seu corpo. Essa dor não é para estar no seu corpo.
Essa dor está aí e pode desaparecer hoje. E vai desaparecer hoje. Quando você tomar posse dessa palavra que eu estou pregando e ensinando. E você colocar sua fé em prática. E eu orar, você será curado. Só vai materializar no mundo físico a cura divina o que já foi, o que já aconteceu. Lá há mais de 2000 anos atrás. Ele levou sobre si. Ele levou. Do mesmo jeito que você tem fé para ser salvo, é a mesma coisa, você tem que ter fé para ser curado. Cura não se explica, irmão. Eu já tentei esse negócio aí, não dá certo. Não dá. O mundo espiritual não encaixa na mente. Não encaixa na mente da medicina, não. Eu orei por um homem chamado José, lá na cidade de Matelândia. Problema seríssimo de coração. O coração dele estava batendo bem devagarzinho, ele não aguentava andar. Ele foi encostado pela lá, ele trabalhava na lá. E num culto lá, eu peguei o óleo, ungi o coração dele e orei. O homem foi curado. Foi uma luta. Porque esse homem estava em tratamento. Esse homem estava... E aí foi para Cascavel. E aí tinha os exames. O coração dele estava normal. O médico disse que a máquina estava com problema. Mandou para Foz. Aí queria mandar para Cascavel. E os irmãos fazendo vaquinha e pagando exame, mais exame. Eu digo, irmão, deixa. E ele falou, por último, ele disse assim, ó. Eu preciso acompanhar você 6 meses. Eu falei, não vá mais nunca lá. Está até hoje lá o homem curado. Quando Marlede estava com descolamento de placenta, tínhamos o exame, irmãos. O profeta ligou da Bahia, ninguém sabia que Marlede, ele não sabia que estava grávida, mandou colocar a mão no ventre dela e disse, Deus está fazendo um milagre agora. Eu falei, Marlede, o exame é amanhã. E agora, hein? Meus irmãos. Quando o médico olhou para um, olhou para o outro, ele ficou nervoso e mexia naquela máquina, e olhava, e vinha, e voltava, e eu ali olhando para a cara dele. Ele falou, olha, nunca houve nenhum descolamento de placenta. Eu digo, mas doutor, então me explica o que aconteceu com aquele outro exame. Não, o colega, tem colega que peca por excesso. Ele não interpretou bem. Nunca teve nada aqui. Eu falei, eu sei o que aconteceu, né? Foi Jesus que fez o milagre. Então não explica. Não explica. Não se explica, meu irmão. Não adianta. Eu fui expulsar um demônio no hospital Caravaggio, na cidade de Matelândia. Eu acho que foi um dos piores demônios que eu expulsei na minha vida. Que desgraceira foi aquela. Eu acho que saiu do gadareno e entrou naquela mulher. Já tinha passado vários pastores, vários líderes. E quando eu fiquei sabendo que os pastores da Deus, que o povo da Deus e Amor tinha ido lá, aí eu fiquei com mais medo ainda de ir lá orar. Verdade, irmão, porque esse povo ora, jejum, expulsa demônio. E eu fui, meus irmãos. Quando eu cheguei a uns 50 metros do hospital, aquele tanto de gente na porta, e eu ouvia os urros daquela mulher. Aquela mulher estava em um bailão, e o demônio pegou e começou a bater em gente lá. Dava um soco, derrubava um homem. Bum, bum, bum. E aí juntou um monte de gente e ninguém conseguia pegar. Aí disseram, não é possível. Não. Aí juntou uns 6 homens e pegou. E amarrou ela e levou para o hospital. E aí chegou lá, a mulher estava toda amarrada. Só mexia os dedos e os dentes batendo assim, amarrada naquela maca. E eu cheguei, meus irmãos, para expulsar aquele demônio. E tem um doutor, ele é mineiro, o nome dele é Luiz, doutor Luiz. Ele mora lá em Matelândia e atende lá. E eu posso falar, e ele sabe que isso aí aconteceu. Depois disso, eu já fui 2 vezes conversar com ele. Doutor Luiz disse, então o senhor é o pastor que veio resolver o negócio? Eu disse, sim. Ele disse, é melhor o senhor adiantar, porque aqui não tem nada de demônio nenhum, isso não existe. Isso aqui, essa mulher surtou, e ele estava no telefone aqui. Eu já estou ligando para o hospício aqui, nós vamos transferir a mulher. E eles já tinham aplicado, irmãos. Eu lembro até hoje o nome, Vodol e Diazepam. E não surtia efeito. E o diabo dizia assim, ó, aplica mais. Se você só vão destruir só a matéria dela, eu quero ver ela dormir. E não dormia, irmão. E não apagava aquela mulher. Irmãos, eu fiquei uns 25 a meia hora ali, tentando expulsar aquele demônio. E não conseguia expulsar aquele demônio. Na frente do médico, na frente de todo mundo ali, eu não expulsava aquele demônio. E ele cantava na minha cara assim, Unidunité. Unidunité, eu quero ver. É brincadeira, irmão? E ele dizia, chama Maria também, a mãe dele, para ver se te ajuda. E nada. E eu olhava assim, e o doutor no telefone, o senhor já resolveu? Eu disse, ainda não.
E aquele povo ali, daqui a pouco o irmão dela levantou, deu um murro na boca dela, ela está endemoniada. Isso aqui é frescura. E começou aquela confusão de, meu Deus. E eu cheguei, irmão, eu estava pregando em céu azul, eu estava de terno. E o demônio arrancou a manga do meu terno, Gibbs. O demônio arrancou a manga do meu terno. Com 2 dedos assim, rasgou, levou. Eu digo, meu Deus. Aí eu já embolei o terno assim, tirei a gravata, botei, para ninguém ver. Sai em nome de Jesus. Aí ele saiu, mas eu sabia que ele estava ali escondido, né? Só que eu queria me livrar dali e cair fora logo. Eu vou embora. Pronto, a minha já está bem, vai dormir, estou indo. Caí fora. Eu fui orando para casa. Meu Deus. Aí cheguei em casa, deitei. Eu não consegui dormir, eu comecei a orar, porque eu sabia que o demônio estava ali ainda. Quando deu 1h15, a irmã Jaqueline congregava comigo, irmã dessa mulher que estava endemoniada. Pastor Lado, desesperado. Pegou de novo e agora está pior. Aí eu botei uma jaqueta de couro e desci. E fui orando. E eu disse, Deus, eu não estou em jejum, não estou em oração, como deveria. A tua palavra diz que tem casta de demônio que só sai por meio de jejum de oração. Mas eu te peço, já passou os pastores tudo da cidade. O médico disse lá que não existe demônio. Tem mais de 20 pessoas naquela sala. Olha para a porta daquele hospital. É o teu nome, Jesus. Se eu não estou bem, mas o Senhor expulsa aquele demônio. Mas eu não saio dali sem aquela mulher ser liberta, Senhor. E eu vou debaixo da autoridade, Senhor. E eu cheguei. Doutor Luiz, de novo, senhor aqui? Sim. Rapaz, eu lhe falei, o pessoal vai transferir a mulher. Não precisa. Doutor, isso aí é um demônio. Não existe esse negócio de demônio. Para com isso. Eu digo, vem cá, doutor, vem cá. Peguei ele, vem aqui. Fique aqui do meu lado. Escute bem, olha o que eu vou fazer. Eu vou dar um sopro no rosto dessa mulher. Vou ordenar em nome de Jesus e o demônio vai sair. Você vai ver essa mulher ficar normal. Olha como está o semblante dela. Olha como está ela. E ele olhando assim. Nós dois com a cara assim na frente do demônio. Aí eu soprei. Sai em nome de Jesus. Quando o demônio saiu, essa mulher olhou assim. Olhou e disse, mãe, onde é que eu estou? A mãe dela estava caída no chão assim. E ela começou a chorar. E ela disse assim, por que eu estou assim? De tanto ela se mexer. Ela já estava quase nua. Meu corpo está todo dolorido, mãe. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aonde? Ele viu que aquilo não era um espetáculo, que não era fingimento. E ele estava com o rosto bem perto junto comigo. Ele me olhou assim. O demônio, em questão de segundo, entrou de novo e fez assim na cara dele, assim, ó. Irmãos, esse homem deu um pulo para trás e disse assim, isso é um espírito maligno. Mesmo assim, saia todo mundo dentro desse quarto, só fica esse bicho e o pastor aí dentro. Foi mesmo assim, irmãos. Deus usou aquele médico. Todo mundo, um dando murro, outro xingando. Vieram tudo da balada, aquele povo estava tudo na festa, estava tudo bêbado. Tudo. E ali naquele meio daquele quarto, eu tentando expulsar aquele demônio. E o demônio tinha pessoas para ele fazer o espetáculo dele, né? O médico tirou todo mundo e ficou só eu e ele. Eu só vou lhe dar uma ordem só. Uma ordem. Sai em nome de Jesus. E eu mesmo desamarrei a mulher. Porque agora eu usei a fé. Quando eu deixei ela amarrada, porque eu estava com dúvida, eu estava com medo, eu sabia, vai sair aqui, vai quebrar todo mundo. Agora não. Eu expulsei e usei a fé. Dizendo que não ia mais manifestar. E como prova da minha fé, eu estava desamarrando. E comecei a desamarrar. Desamarrei ela toda, ela ficou lá. E aí eu mandei todo mundo, mandei entrar. E carregamos ela para a casa dela. Ela morava em frente ao hospital. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que o mundo espiritual é real. E que as coisas naturais, as pessoas com a mente natural, ele não vai entender. Então você não vai entender como você pode ser. Se você ficar pensando naturalmente, mas como que você é curado se não fez cirurgia, não tomei remédio, só uma oração e eu sou curado? Poder de Deus, ele disse, em meu nome, vocês vão curar os enfermos. A vontade dele não é que ninguém aqui esteja doente. A doença, ela destrói, ela causa dor. A doença é maligna. A origem da doença é o diabo mesmo, que foi o diabo que fez o homem pecar, que levou o homem à tentação. E aí veio como consequência.
Você sabe por que muitas pessoas não conseguem ser curadas? Por que muitas pessoas estão na igreja e não conseguem ser curadas? Você gostaria de saber? Porque elas não têm clareza e certeza no coração delas de que é a vontade de Deus curá-las. Então, por isso, precisa ver as Escrituras e ver se um Deus que é bom, se um Deus que é maravilhoso. Ainda tem aqueles que dizem, Deus vai te botar uma enfermidade. Isso é mentira, irmão. Não aceita esse tipo de profecia, não. E isso acontece por quê? Porque no mundo espiritual o diabo pega a boca do crente que diz que está falando, o diabo vai lá e ele é quem coloca. Não é Deus não, meu irmão. Não é Deus não. Lembra quando o Jó ficou doente? Quem colocou? Por permissão ali, em uma situação específica, desse único homem. Que Deus disse, ele é íntegro, ele é fiel, ele é isso, ele é aquilo. O diabo disse, claro, ele tem tudo. Deus disse, eu vou te mostrar que mesmo ele sem ter nada, ele consegue ser fiel a mim. Mas fora isso, então você precisa ter certeza sobre a vontade de Deus. João capítulo 6, versículo 38, eu acho que é esse o versículo. 6,38 de João. Já vamos orar. Não é esse versículo, não. É esse daí mesmo. Porque eu desci do céu, Jesus falando, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então olha aqui para mim. Jesus desceu do céu, não para fazer a vontade dele próprio como homem, mas a vontade do Pai que enviou. Então Jesus é a personificação da vontade de Deus, ok? Então logo, tudo que Jesus faz é a vontade de... Eu pergunto, no ministério de Jesus, o que mais ele fez? Foi curar os enfermos, irmão. Ele tinha compaixão, Max. Quando ele viu um doente. Ele tinha íntima compaixão. E curava as pessoas. Ele saía curando os enfermos. Mas percebe que em Nazaré ele não pôde curar tantas pessoas, em outra ele curou mais. Por quê? Por causa da fé, por causa da incredulidade, por causa da honra. Então, o sobrenatural, as coisas divinas, as coisas de Deus acontecem onde tem corações que creem, que têm fé. Aí as coisas acontecem. As coisas de Deus é para os que creem. Ele disse para Tomé, seja crente e não incrédulo, Tomé. Tomé queria ver, queria tocar, para ver se era ele mesmo. E ele disse, toque aqui então. A vontade de Deus, sim. Na antiga aliança, irmãos. Na antiga aliança, antes de Jesus, quando ele tirou o povo do Egito. E levou para caminhar 40 anos no deserto. Sabe o que diz a palavra? Que não houve um enfermo. Porque eu sou o Senhor que te sara. E não colocarei, não permitirei nenhuma enfermidade. Não houve um doente. Todos eram curados, tinham saúde. Deus preservou o povo. O povo estava em deserto. O povo estava em situação, lugar aberto. E Deus cuidou daquele povo. Deus deu roupa. A roupa não envelheceu. Deus deu água de forma sobrenatural, saía da pedra. O maná, o alimento que veio do céu. E a saúde. Deus disse, está escrito, não houve nenhum enfermo. Alguém procura esse versículo. Está no Antigo Testamento. Na saída do povo, em Êxodo, por aí. E não houve nenhum enfermo dos que saíram do Egito. Procure esse versículo aí, Marcos. Então esse negócio de que você orar assim, Senhor, eu vou orar. Se for a tua vontade, o Senhor cura. Se não for, você tem que entender que a vontade dele já foi revelada na Bíblia. Agora, se você vai ter fé para acessar, entender essa chave e fazer acontecer, aí é outra coisa. Mas você dizer, se for a tua vontade, Deus está lá dizendo assim, rapaz, claro que é a minha vontade. Ou você acha que a vontade... Temos filho aqui, correto? Você sente alegria em ver seu filho doente? Meu Deus. Eu fiquei 2 dias com o Noah na UPA ali internado. Que coisa. Se eu pudesse, eu tirava a doença dele e colocava em mim. Ele chorando, ele sofrendo. Pai, vai me furar de novo. Aí por que você acha que Deus, o Pai,
ele sente prazer em ver as pessoas doentes. Não. Como ele não sente prazer na morte do ímpio. Como ele não sente prazer em que as pessoas vão para o inferno. Como ele não sente prazer nas pessoas não serem salvas. Ele quer que as pessoas serem salvas. Mas as pessoas têm que entrar pelo caminho, têm que entrar pela palavra, têm que deixar a palavra entrar no coração, têm que deixar o Espírito Santo convencê-las da vontade dele, da certeza, e manifestarem a fé. Salmo 105, versículo 37. Salmo 105. E tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um fraco, mas tem tradução que diz um enfermo, um doente. Aí, fraco aqui é enfermo, não houve um sequer. Eles eram mais de 2 milhões de pessoas. Eles ficaram mais de 400 anos, e as hebreias pariam direto, meu irmão. Não. Quando eles saíram do Egito, o povo, no Egito eles ficaram mais de 400 anos. Eles saem do Egito, todo mundo, correto? Fica 40 anos no deserto. Quantas pessoas estão no deserto? Essa multidão que saiu de lá, e durante esses 40 anos, as mulheres estão parindo no deserto, e aí vem gente. É multidão. Por que Faraó disse, todos os meninos mata, não deixa nascer não? Porque o povo já era muito no Egito, ele temia uma rebelião. Então não houve, desses milhões que estavam no deserto, não houve um doente. Ainda tem um texto também. Salmo 103, versículo 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. Salmo 103, versículo 3. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, pecado. A obra de Jesus foi para isso também. Que sara todas as tuas... É Ele. Ele quer. É a vontade dele. Jesus morreu por você, para que você também recebesse cura divina também, no seu corpo também. Você pode acessar isso. Isso é real, é a vontade de Deus. Vou fechar a Bíblia aqui. Qual é a forma que ele cura? Você tem que ter esse entendimento de que ele é a vontade dele, de que ele já operou, que ele já levou sobre si. Você só precisa manifestar isso agora aqui. Mas como a forma que ele cura? Através dos dons do Espírito Santo, é uma das formas, dos dons. Ele pode usar alguém nos dons do Espírito Santo. Outra forma, através da unção com óleo. Falar nisso, esqueci meu óleo lá em casa. A unção com óleo pelos líderes da igreja que unge. Através da palavra, somente a pregação da palavra. Você sabia que tem gente que ouvindo a palavra, ele crê no que a palavra está dizendo e ele recebe a cura só pela palavra. Como que são curados? Com a imposição das mãos também. Então Deus tem várias maneiras de curar as pessoas. Primeiro você precisa entender que Jesus já fez isso. Isso já aconteceu, precisa só ser manifestado agora aqui. Como ele já salvou a gente há muitos anos atrás. Mas aconteceu na nossa vida quando cremos. Assim é a cura. Amém? Fique de pé. É a vontade de Deus curar todos aqui. Todos. Todos os doentes. Todas as enfermidades. Existem enfermidades que ela é física. O nosso corpo mesmo, estamos nesse corpo. E acontece. Naturalmente. Provocadas. Por a nossa própria negligência, pela nossa própria alimentação, por nossa falta de cuidado. Mas existem enfermidades que elas são diretamente de ordem espirituais. Você vê que alguns Jesus pegava e curava. Outros ele dizia, espírito de enfermidade. Sai dele, era demônios. Tem doenças que são demônios mesmo, são espirituais. A mulher com problema na coluna, que era cacunda. Jesus expulsou um demônio, disse, Satanás já tem aprisionado ela, acho que, não lembro agora, muitos anos.
Se fosse olhar de forma clínica, ela tinha um problema sério de coluna. Jesus disse que ela tinha um demônio, um espírito, que oprimia ela e tinha escravizado ela há muitos anos. E o Senhor a libertou. Você sabia que tem doenças que são obras? A gente lá da Bahia sabe. Quantas enfermidades lá, quantas obras de bruxaria que o pessoal faz e as pessoas ficam doentes. Quantas pessoas eu vi vomitar enfermidades? Coisas que são inexplicáveis. Algumas doenças que o exame não descobre. Eu orei por um homem, nunca me esqueço. Um homem muito rico. Um homem católico. Esse homem tinha uma espécie de lepra, não sei o que era aquilo, no corpo. Da cabeça até os pés. Levaram esse homem lá em casa. E o irmão disse, pastor, ora, Jesus cura. Irmãos, eu tinha acabado de assistir um testemunho do apóstolo Valdomiro Santiago, um homem veio do Pará, todo leproso. Tirou a camisa. Valdomiro tirou a camisa dele, deu para o homem e orou por aquele homem. Aquele homem, 11 dias depois, estava tudo seco, caía assim, aquilo seco, foi curado. O homem era igualzinho àquele, que eu tinha acabado de assistir o testemunho. E eu olhei para um óleo ungido que na minha despedida da Bahia, um pregador me deu de presente. Toma esse óleo para você. E eu disse, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou tacar ali óleo nesse homem e vou orar. E vou dizer que Jesus vai curar ele. Irmãos, ele me disse, eu fui em 6 estados diferentes buscar feiticeiros. Eu fiz 85 exames. E eu fui em 16 especialistas de pele. Eu não tenho um diagnóstico. Aí pronto, quando ele me disse isso, eu disse pronto. Aí é obra maligna mesmo. E tem a hora. Ele falou, meia-noite, começa a coçar tudo, eu tenho que tirar a roupa e tenho que ficar me coçando. 6 horas e meia-noite. Falei, não, isso aí é uma obra maligna. Ele disse, quem que fez isso? Disse a mim que eu quero matar esse miserável. Quem foi lá que fez? Não se preocupe com isso não. Você vai ser curado. Aí eu preguei o evangelho da salvação. Falei para ele que ele iria ser curado. De um jeito ou de outro ele ia ser. Porém a salvação era outra coisa. Era a vida eterna. E preguei, e evangelizei aquele homem. E falei para ele, eu só quero que você faça uma coisa, você entregue sua vida para Jesus. E vem aqui na igreja contar o testemunho. Irmãos, eu peguei o óleo, tirei a roupa daquele homem e lambuzei aquele homem todo com aquele óleo. E orei. E ele saiu, ele disse, pegou e disse, quanto eu lhe devo? Meteu a mão na carteira. Quanto eu lhe devo? Ele disse, não me deve nada. De graça receber, de graça dar. Foi Jesus que te curou. Ele fez, mas ainda está aqui. Eu digo, vai sumir, vai secar. Quando aquele homem saiu dali, eu caí de joelho dentro do quarto. Jesus, esse homem não é crente. A cidade é pequena. Eu falei que o Senhor vai curar esse homem. E cura mesmo. Começa a secar. E eu começava a dizer, vai secando, vai secando. Eu ia na rua, no supermercado e dizia, vai secando. O corpo dele vai secar. E eu começava a orar. Passou 15 dias, me deu uma agonia. Meu Deus, esse homem, cadê esse homem? O homem não vem, ninguém dá notícia. Passou-se um mês. Aí eu fui no rapaz que levou ele lá em casa. Cadê o homem, rapaz? Eu não lhe contei não, pastor. Eu disse, não, o homem está curado, pastor. Olha ele lá, está dentro daquele carro ali. Aí eu fui no carro. Esse irmão tem um lavacar aqui, no posto, e esse homem é o dono desse posto. Aí eu fui lá, bati. Ele estava dentro do carro fumando, abriu. Eu disse, lembra de mim? Ele disse, sim, é o pastor daqui de baixo. Como é que o senhor está? Aí ele prendeu a camisa e fazia assim, caía aquele negócio seco. O homem estava curado, Max. O senhor foi curado? Ele disse, E eu tinha dado uma direção a ele. Eu disse a ele, não use nenhuma pomada e não vá mais em médico. Porque quando você for curado, você vai pensar que foi o remédio. O senhor me disse já, 85 exames, 6 feiticeiros, 16 especialistas. E agora, se uma pomada te curar, não tem lógica isso. Então você não usa nada. Só o resto do óleo. Porque eu ungi e mandei levar o resto do óleo para ele ficar passando todo dia em casa. Para ele exercer na fé. O homem foi curado. O homem foi curado. Ele não aceitou Jesus. Ele não foi na igreja da testemunha. Mas os céus, o irmão Áureo, o que levou ele lá, minha esposa, e a família dele é testemunha de que Jesus curou aquele homem. Mostrou o poder dele para ele. E eu preguei a salvação. Ele não quis aceitar Jesus. Mas que foi curado, foi. Porque uns são e outros não são curados, não sei. Mas que a gente não pode deixar. Eu fiz essa mesma oração
ungido do mesmo jeito que o filho do irmão Marcos. Ele não foi curado. O Senhor cura. Mas nem sempre. Se eu fosse parar de exercer o meu ministério e de dizer que Jesus cura, porque das pessoas que não foram curadas, eu não pregava mais. Essa tarde você está aqui, em uma tarde de fé. O que eu queria mesmo é que estivesse aqui muitos católicos, muitos ímpios, muitas pessoas que não são da igreja doentes aqui, para a gente orar. Esse é o primeiro mergulhados. Vai vir o segundo mês que vem. Nós vamos trazer os doentes aqui. Porque Jesus, ele está muito interessado em mostrar o poder dele, principalmente para aquele que não o conhece. 90% das pessoas que Jesus curava eram pessoas que vinham de longe, eram pessoas que não eram crentes, eram pessoas que não estavam nem... Eram os ímpios mesmo que ele curava. Os religiosos que conheciam a palavra mesmo, esses não recebiam nada, porque eles achavam que eles conheciam tudo. Mas aqueles que vinham com fé, povos pagãos, povo que queria, iam lá e recebiam uma cura e viam, ele é o Filho de Deus. Ele é um profeta, realmente. O sobrenatural. Mas se tem alguém aqui, talvez Deus já me usou, você já foi curado de uma enfermidade, mas ainda tem outra, tem alguma que você não foi ainda. E essa tarde é o seu momento de exercer a fé, de ser livre dessa dor, de ser livre desse mal, de ser livre dessa alergia, de ser livre dessa sinusite, dessa rinite, de ser livre dessa enxaqueca, de ser livre desse problema na coluna. Eu não sei qual é a doença que ainda está no seu corpo, mas essa tarde é uma tarde de fé. Ele me ungiu para pregar o evangelho e curar os enfermos e libertar os oprimidos. A palavra de Deus é verdade, meus irmãos. A palavra de Deus é a verdade. Se ela diz que Jesus cura, ela cura mesmo. Louva-se de leviavassar. Se está escrito que em meu nome vocês vão curar os enfermos, a gente precisa orar pelos enfermos para que os enfermos sejam curados. Mas se os enfermos são nós mesmos que estamos aqui, estamos com alguma doença hoje, pastor, mas eu já orou 1, 2, 10 vezes, eu não fui curado naquele dia. Então hoje aqui, coloca a tua fé em prática. Você entendeu um pouco mais da palavra, você entendeu um pouco mais da revelação da palavra, que é a vontade dele. Ele é barrano que manarabaqueça. Lei chorobaraque de que me arabalabara. Rai labache que tora calamara labarraça. Se houver enfermos aqui, haverá curas. Eu profetizo que haverá curas instantâneas. Vamos adorar o Senhor com louvor. E depois desse louvor, todos aqueles que têm algum tipo de enfermidade, de doença, você vai determinar no seu coração que é hoje a sua cura. Você vai fazer como aquela mulher: se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. Você vai dizer: é hoje que eu saio daqui curado. E vou lhe ensinar mais outro segredo: mantenha a cura. O que é manter a cura? Você pode ser curado e a sua boca falar diferente. Você está entendendo? Você tem que confessar, continuar crendo. Eu fui, eu recebi. Amém? Vamos adorar. Vamos adorar um pouco e depois a gente vai orar pelos enfermos. Jesus, quero declarar seu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Hoje nós vamos fazer a sua palavra se cumprir, Senhor. O que é ligado na terra é ligado nos céus.